Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tranquilo Amor. E hoje eu decidi fazer algo um pouco diferente. Eu recebo muitos comentários, directs, e-mails, de pessoas com o seguinte comentário: Luísa, para você é muito fácil falar sobre amor. Você não sofre por amor? Eu acho muito interessante esse tipo de comentário. Se você já me conhece há algum tempo, se acompanha o meu trabalho, já participou de algum workshop que eu fiz, você deve saber que o motivo que eu trabalho com amor hoje é porque eu já sofri muito por amor do meu passado. E foi nessa jornada de me curar no amor que eu encontrei a minha missão, que hoje é auxiliar pessoas que sofrem por amor a não passarem pelos mesmos problemas que eu passei ao longo da minha vida, tá certo? E essa semana uma pessoa me perguntou algo que eu achei muito interessante. Ela me perguntou quais foram os aprendizados que eu tive ao longo da minha vida a respeito do amor e dos relacionamentos amorosos. E é por isso que hoje eu queria compartilhar com vocês 6 lições que eu aprendi sofrendo por amor e que contribuíram para o meu crescimento, para o meu amadurecimento e para que eu transformasse a minha vida amorosa em algo diferente do que era antes, né? Hoje eu vivo um amor saudável, hoje eu me sinto realizada e satisfeita no amor. Mas antes de eu começar a falar com vocês sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E se você quer saber como seus pensamentos podem estar sabotando os seus relacionamentos amorosos, eu tenho um e-book gratuito que eu acredito que vai te ajudar a enfrentar essa situação de uma outra maneira. E se você quer começar a transformar a sua vida amorosa hoje mesmo, mudando crenças e percepções que podem estar te travando nos seus relacionamentos, eu tenho um curso que se chama Amor à Segunda Vista, que eu acredito que vai te ajudar. Tanto o link do e-book quanto do curso vão estar na descrição desse vídeo. Então, pessoal, quando me perguntaram o que eu aprendi, eu pensei assim, nossa, mas eu aprendi tanta coisa diferente ao longo desse tempo todo. Eu tive uma jornada muito grande até eu encontrar um caminho até o amor saudável, que é o que eu prego tanto, tá certo? E eu acredito que a gente não precisa demorar muito. Quanto tempo que eu demorei? Gente, eu demorei 10 anos nesse processo. E hoje eu entendo que se eu soubesse de algumas coisas, eu não teria demorado tanto tempo. Eu teria encurtado, esse meu processo de sofrimento, de angústia nos relacionamentos amorosos. E por isso que eu compartilho tanta coisa aqui no canal, porque eu acho que conhecimento encurta o processo e nos poupa muito tempo, muita decepção e muita dor. Mas então eu selecionei 6 lições, aprendizados, ensinamentos, que eu aprendi ao longo dessa jornada e que eu acredito que possa te ajudar, tá certo? Primeiro deles, gente, eu costumava acreditar, isso pra mim era uma verdade absoluta, e eu aprendi que não, que amor está necessariamente ligado a sofrimento. Durante muito tempo na minha vida, eu entendi que não era possível amar sem sofrer. Por que eu aprendi isso? Porque na verdade, assim, todas as minhas experiências tinham sido com sofrimento. Então, para mim, isso era meio que natural, né? E eu acho que a cultura também nos ajuda a isso, né? Então, quando a gente vê filmes, fala das músicas, tudo fala muito de sofrimento. Então, eu internalizei que amar era sofrer. E que se eu quisesse amar, eu precisava aprender a aceitar que em algum momento eu ia sofrer sim, que isso fazia parte. Depois de muito sofrer, inclusive de adoecer nesse processo, eu percebi que não era assim, tá? Quando eu fui estudar o amor, quando eu fui me tratar, procurar melhorar, o que eu estava passando naquele momento, eu percebi que não, que amor não está ligado a sofrimento, que isso é algo que a gente precisa inclusive desassociar, porque quando a gente entende que amor e sofrimento estão associados, a gente aceita o sofrimento e a gente não precisa e nem pode se conformar com o sofrimento, gente. Sofrimento persistente, sofrimento intenso e frequente na nossa vida nos adoece,
tira a nossa vontade de viver, nos deixa infelizes, né? Isso compromete a nossa autoestima, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Então não, amor não precisa estar associado a sofrimento. Se a gente está sofrendo muito por amor, e isso foi uma coisa que eu aprendi, é porque tem alguma coisa de errado. É porque a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, né? O que do nosso comportamento a gente precisa observar para ter experiências melhores nos relacionamentos amorosos. Então não é normal sofrer muito por amor. Agora a gente tem que ter algum cuidado, gente. Amor, relacionamentos são desafiadores. Por quê? Porque os nossos relacionamentos nos fazem sair da zona de conforto. Então, os nossos parceiros sempre vão nos desafiar de várias formas diferentes. E isso pode ser desconfortável. Muitas coisas no relacionamento, como por exemplo, estabelecer limites, né? Frustrar o outro, se posicionar, escolher, muitas dessas coisas vão provocar certo desconforto na gente. Mas esse desconforto não precisa ser necessariamente um sofrimento intenso, tá certo? Então, por mais que os relacionamentos amorosos eles sejam sim desafiadores, porque vão nos forçar a crescer, e essa é a função do relacionamento amoroso, ele nos faz crescer. Se o seu relacionamento não te faz crescer, ou pelo contrário, né? Se seu relacionamento te faz adoecer ou paralisar na sua vida, tem alguma coisa de errado acontecendo e você precisa ver o que é, porque não é essa a função do relacionamento. Só que, como eu disse, a relação ela pode ser frustrante em alguns pontos. Então, muitas vezes eu tenho uma expectativa que o outro vai preencher uma necessidade minha e ele ou não dá conta, ou não está disposto e eu fico frustrada. Frustração não é a mesma coisa que sofrimento intenso, tá certo? Nós precisamos aprender a lidar com a frustração. Isso faz parte da nossa vida. Agora, se a frustração é tão grande a ponto de te colocar numa situação de sofrimento profundo, tem algo de errado acontecendo e você vai precisar sim procurar ajuda, tá certo? Bem, uma segunda coisa que eu aprendi com amor que eu acho que é importante, tá? E, gente, isso faz tanta diferença na nossa vida quando a gente aceita, principalmente, porque talvez você até já saiba, mas muitas vezes a gente não aceita, tá? Você não é capaz de mudar o outro, por melhor que você seja e por melhor que sejam as suas intenções, tá certo? Gente, eu costumava acreditar que se eu me dedicasse muito a alguém, se eu amasse, se eu cuidasse, né? Eu poderia de alguma forma mudar ou contribuir para a mudança do comportamento dessa pessoa, tá certo? Então, por exemplo, se eu estava num relacionamento e essa pessoa ela era irresponsável, eu acreditava que com a minha compreensão, com o meu cuidado, com o meu carinho, essa pessoa em algum momento ela ia entender que ser responsável era importante, essa pessoa ela ia amadurecer e ela ia crescer com a minha contribuição, tá certo? E na medida que eu fui amadurecendo, pessoal, eu percebi que isso não acontece, tá certo? É claro, né, que a relação ela pode ser sim transformadora em vários aspectos, mas o poder da mudança do outro não está nas minhas mãos. Eu posso sim contribuir e eu acho que a nossa contribuição é até de certa forma limitada, porque o outro, né, muda se ele de fato quiser mudar, tá? Se ele estiver engajado, disposto, comprometido com a própria mudança. É claro, sim, que se essa pessoa estiver engajada e eu estiver lá para facilitar, o processo ele flui melhor. Mas depende muito mais dessa pessoa querer essa mudança do que do meu comportamento. E, gente, perceber isso foi muito importante, tá certo? Porque eu ficava muitas vezes muito tempo num relacionamento, me desdobrando em cuidados, carinho, dedicação, achando que em algum momento seria diferente e não era. Isso provocava uma frustração tão grande em mim, né? Me deixava tão insatisfeita e tão infeliz, e eu escuto isso de muitas pessoas, né? Como elas acreditam que essa dedicação e doação por amar o outro vai fazê-lo de alguma forma mudar. E não é assim que acontece, tá certo? Mas por que eu tinha essa ideia, gente? Eu aprendi
que uma boa mulher, ela deixa o homem melhor do que quando ela o encontrou. Isso era algo muito forte, parecia que era meu dever, né? Deixar o outro, a pessoa que passou pela minha vida, ela tinha que melhorar com a minha presença. E, gente, isso é muito pesado, sabe? Porque isso é quase como uma tarefa que você tem que ter. E uma coisa que eu aprendi é que mudar o outro, fazer o outro amadurecer, fazer o outro crescer, não é sua responsabilidade, tá? O seu parceiro ou a sua parceira, ela não é um projeto em construção, né? Então não é seu papel provocar isso no outro. Porque quando a gente assume essa responsabilidade, muitas vezes a gente assume um lugar de pai ou de mãe do nosso parceiro. E isso deixa a relação muito pesada e geralmente contribui para essa relação ficar pior, tá certo? Porque acaba que você coloca o seu parceiro num lugar infantil e assume muito mais responsabilidade pela relação do que ele. Isso geralmente traz problemas para os relacionamentos, tá certo? E sabe o que é o pior? Como eu acreditava que era meu papel mudar o outro, quando o outro não mudava, eu me sentia fracassada, eu me sentia insuficiente, eu me sentia que eu não era boa o suficiente, né? E essa sensação é horrível. Por quê? Porque em algum momento eu tinha internalizado que a responsabilidade era minha. Então, se não aconteceu, a culpa era minha. Se o outro não melhorou, se o outro não assumiu um compromisso, não amadureceu, é porque eu não tive a competência para fazê-lo mudar. E, gente, isso não é verdade. Essa competência não é nossa, não depende da gente, a gente precisa retirar essa responsabilidade. Tanto para a gente viver uma relação mais leve, quanto para ser justa no relacionamento, ou seja, cada um tem 50%, né, de responsabilidade desse relacionamento funcionar. Não tratar o nosso parceiro como se ele fosse uma criança, isso é muito importante. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Nós não somos capazes de mudar o comportamento do outro, por melhor que você seja. Esse poder, gente, infelizmente nós não temos, tá certo? Uma outra coisa também que eu aprendi, que foi uma lição difícil de aprender e doída, tá? Ser boa demais não mantém o outro ao seu lado. Isso era uma outra coisa que eu tinha na minha cabeça, que para eu manter alguém ao meu lado, ou seja, para eu ter um relacionamento duradouro, né, que durasse aí durante muitos anos, 10, 15 ou talvez a vida toda, que é a expectativa da maioria das pessoas, eu precisava ser muito boa. Então, de novo, eu puxo muita responsabilidade para mim nesse relacionamento, então parece que é o meu comportamento unicamente que determina se o outro vai ficar ou não nessa relação. De novo, muito peso, viu, pessoal? Muito peso no nosso comportamento. E sim, o nosso comportamento contribui para que o outro queira ficar. Mas, como eu disse anteriormente, o outro tem que querer ficar também. Muitas vezes a gente se esforça tanto, né, para ser o nosso melhor, a gente entrega para o outro aquilo que a gente tem de mais precioso, de mais valioso, né, e ainda assim ele não fica. E isso provoca novamente uma sensação de frustração, de insuficiência, de fracasso terrível na gente, porque a gente acredita que é responsabilidade nossa fazer o outro ficar. Gente, não é nossa responsabilidade, pelo menos não dessa forma, tá? O nosso comportamento, sim, vai contribuir. Se eu sou uma pessoa equilibrada, né? Se eu consigo ter uma boa relação, se eu sou uma pessoa muitas vezes bem-humorada, se eu consigo criar um clima gostoso para essa relação, fica mais favorável de o outro ficar. Mas o outro também tem que se esforçar para isso, tá, pessoal? De novo, relacionamento é 50% de responsabilidade. Então, você precisa deixar o outro também se esforçar e lutar para que esse relacionamento funcione. Não depende só de você. Eu vejo muitas pessoas assim, carregando o relacionamento nas costas e ainda assim no final ele acaba. Ele acaba, gente, porque relacionamento precisa de duas pessoas para dar certo.
Uma única pessoa, por melhor que ela seja, por mais forte, por mais qualidades que ela tenha, ela não consegue carregar um relacionamento nas costas sozinha. Isso a gente precisa aceitar, né? Tanto a questão de que a gente não muda o outro e a gente tem que aceitar isso, e que a gente pode dar o nosso melhor e o outro ainda assim não querer ficar. Mas por que ele não quer ficar, Luísa? Porque o outro tem outras necessidades, ele pode querer outras coisas para a vida dele, ele pode ter crescido e construído outros projetos que muitas vezes não te inclui. Isso é um direito dele. Isso não quer dizer que você não seja uma pessoa boa, que você não tenha qualidades. Só quer dizer que o outro tem o direito de ir embora e a gente precisa aceitar isso e deixar de acreditar que a responsabilidade do outro ir embora é única e exclusivamente sua responsabilidade. Não é, tá certo? A quarta coisa que eu aprendi nos meus relacionamentos amorosos, né, sofrendo também muito, e isso também é outra coisa muito difícil da gente entender. Pessoal, paciência, bondade e tolerância tem que ter limites, tá? Quando eu entendi isso, pessoal, isso foi um choque, porque eu fui criada, eu até falei isso no vídeo que eu tenho sobre os bonzinhos. Se você quiser assistir, dá uma olhada aí no canal. Eu sempre acreditei que se eu fosse boa, né, se eu fosse realmente boa, e ser boa pra mim era o quê? Era ter muita paciência, muita compreensão, muita tolerância com o outro. Então eu era tipo assim, uma pessoa zen, né? Não é qualquer coisa, ainda hoje, não é qualquer coisa que me tirava do sério, né? Mas naquela época eu tinha muito mais. E eu entendi que isso era uma super qualidade, né? Eu achava que isso ia melhorar muito os meus relacionamentos amorosos. Só que não, viu, pessoal? Não tô dizendo que essas características não sejam importantes, elas são sim muito importantes, mas a gente precisa ter limites, né, na nossa compreensão, na nossa tolerância, na nossa bondade. Por quê? Porque senão o outro, ele abusa da gente. E foi muito difícil e dolorido eu entender isso, tá? Então eu preciso ter compreensão, sim, mas se o outro abusa da minha compreensão, eu tenho que colocar limite. Eu preciso ter tolerância? Preciso, mas se o outro abusa da minha tolerância, eu preciso colocar limites. A mesma coisa com a bondade, né? Então, assim, a primeira atitude é uma atitude sempre de tratar o outro da melhor forma possível, mas se o outro, em contrapartida, ele não tem o mesmo tratamento que você precisa rever essas posturas, porque o outro vai subir na sua cabeça e te pisotear. E isso é uma questão, gente, de sobrevivência. É muito bonito ser mártir, sabe? Às vezes quando eu discuto essas questões, as pessoas me questionam muito. É muito bonito ser mártir, ser aquele que se sacrifica, independente de qualquer coisa. Mas todo mártir morre, tá? No final. Todo mártir morre. Então não seja um mártir, gente. Não se deixe sacrificar para que o outro te abuse, para que o outro te explore, para que o outro te use, tá? Um exemplo muito claro que acontecia comigo, eu tinha o hábito, né, de emprestar dinheiro, por exemplo, não só pros meus namorados, mas para as pessoas que me pediam, né? Eu confiava muito nisso. Então, se você empresta, por exemplo, dinheiro e a pessoa te paga, ok, mas se você empresta dinheiro e a pessoa não te paga, por que é que você vai continuar emprestando dinheiro para essa pessoa? Porque você vai ser compreensiva com a situação dela? Porque você vai ser tolerante com a dificuldade dela em honrar o compromisso que ela fez com você? Se você continuar assim, você vai ficar sem dinheiro totalmente, você vai entrar em dívidas e aí depois essa pessoa ainda não vai te pagar, você ainda vai se sentir idiota, entende? Isso é só um exemplo. Então isso vale para várias situações diferentes. Nós precisamos ter limites nessas nossas características, né? Elas vão continuar fazendo parte da nossa essência, mas se o outro, ele não contribui com isso, nós precisamos aprender a nos retirar e a colocar limite, principalmente na compreensão e na tolerância. Tem coisa que a gente não pode compreender, gente. Maus tratos a gente não pode nem compreender, nem tolerar, tá? Mentiras, por exemplo, violência, a gente não pode ter paciência com violência, a gente não pode
tolerar a violência de forma alguma. Senão, gente, de novo, a gente entra num relacionamento abusivo com muita facilidade, tá certo? Então repense esse processo, eu sei que é difícil, isso mexe com a nossa dificuldade de dizer não, de nos posicionarmos diante do outro, mas é essencial em termos de sobrevivência e essencial para a gente construir uma relação melhor, né? Que seja de mais igualdade, mais justiça com a gente e com o outro, tá bom? Uma quinta lição que eu aprendi, pessoal, é que se você sempre se doa muito no relacionamento, tá? Você vai se dar mal, tá? Então eu escuto isso muito, Luísa, me dou demais e sempre sofro muito. Eu já falei isso em vários outros vídeos, a questão da balança da reciprocidade, do doar e do receber, gente, isso é quase que uma lei, tá? Se você se doa muito mais que o outro e você ensina que o outro não precisa fazer o mesmo tanto que você na relação, você vai se dar mal. Você vai ficar frustrada, vai se sentir não valorizada. E o pior, muitas vezes o outro vai embora. Você se dedica e o outro ainda assim vai embora, tá certo? Então, essa questão do saber doar, que boa parte das pessoas que sofrem por amor, elas sabem sim como doar, né? Mas a gente tem que aprender a receber também. Então a gente tem que aprender que o outro pode sim fazer uma gentileza pela gente, que o outro pode se comprometer com algo que a gente não pode naquele momento, né? Não é você que, novamente, não é você que tem que carregar o relacionamento todo nas costas. O outro também tem que se esforçar, ele também tem que se dedicar para essa relação funcionar. Quanto mais você se doa e permite que o outro não faça nada, pior fica essa relação, tá? Uma coisa que eu aprendi nessa questão da reciprocidade é quem se doa demais, sem receber nada em troca, leva um pé na bunda, tá? Parece meio ilógico. Nossa, mas se eu tô doando tanto pro outro, ele não tem motivos pra ficar? Ele até tem motivos pra ficar, mas muitas vezes ele perde o respeito por você, ele não valoriza aquilo que você tá fazendo, porque não tem consequência nenhuma, né? Ele trocar com você ou não, ele retribuir a você ou não. Então ele simplesmente não vê muitas vezes muito valor e pula fora, tá? Então a gente tem que se doar nos relacionamentos amorosos? Tem, mas lá na balança da reciprocidade, eu preciso doar e eu preciso receber em troca. Relacionamentos saudáveis são trocas, tá? Doar e receber. Se você não sabe receber, você precisa aprender. Às vezes a gente não sabe receber elogio, a gente não sabe receber atenção, porque a gente fica sem graça e com vergonha, a gente não sabe pedir ajuda, né? A gente não sabe colocar muitas vezes as nossas prioridades como algo importante. Isso tudo traz muito prejuízo nos relacionamentos amorosos, tá certo? E por fim, gente, a sexta lição que eu aprendi, tá? A respeito do amor é que dificilmente você vai ter um relacionamento amoroso saudável se você não tiver autoconhecimento, tá certo? Por que isso, pessoal? Porque eu preciso, né, para eu entrar numa relação, até para eu conseguir me posicionar em relação ao que eu quero, eu preciso saber o que eu quero. Hoje nós estamos tão desconectados de nós mesmos que a gente se conhece muito pouco. É muito interessante, eu faço essa pergunta muito no meu consultório, né, para os meus pacientes, né? O que você quer? Né? Do que você precisa? As pessoas não sabem responder. Então eu preciso sim entender quais são as minhas necessidades nessa relação. Do que eu preciso do outro? Eu preciso de atenção, eu preciso de cuidado, eu preciso de carinho. Que tanto de atenção que eu preciso, que tanto de carinho, que tanto de cuidado, né? Eu preciso escutar do outro que eu sou importante. Eu preciso entender quais são as minhas necessidades, até para eu poder comunicá-las para a outra pessoa. Isso é uma coisa que acontece muito, nem a gente sabe o que a gente quer e muitas vezes a gente quer que o outro adivinhe aquilo que a gente precisa. Não é justo, né, isso na relação com o outro. E nós fazemos muito isso, a gente quer que o outro às vezes adivinhe o que a gente está pensando, sem muitas vezes ter que se comunicar para ele. Então a gente precisa saber de nós mesmos, tá? Então, precisamos saber as nossas necessidades. A gente precisa aprender a reconhecer quais são os nossos limites, né? Então, assim, os limites, eles dizem muito daquilo que não vai ser saudável pra gente.
Então a gente precisa entender o que não me faz bem no relacionamento. Então muitas vezes não me faz bem que o meu parceiro saia e fique 3 dias, né, sem se comunicar comigo, ou não me fale onde é que tá indo. A gente tem que ver os nossos limites até pra gente poder se posicionar diante do outro, falar, olha, assim pra mim não funciona, eu não gostei dessa forma como você falou comigo, eu não gostei do jeito que você me tratou. Eu preciso primeiro reconhecer, né, quais são esses limites em mim. E se eu não me conheço, eu não sei. Eu nunca parei para pensar. Então fica difícil a gente se posicionar, tá? Outra coisa que é importante, gente, nós precisamos saber das nossas feridas emocionais. Ao longo da nossa vida, todos nós, né, passamos por situações difíceis, talvez situações traumatizantes ou situações que nos levaram a muito sofrimento. Muito dessas situações provocam feridas em nós, tá? Também tem um vídeo que eu falo só sobre as feridas emocionais. Eu preciso ter conhecimento dessas minhas feridas para não jogar essa história de vida minha no outro. Quando eu não conheço quais são as minhas feridas, eu projeto tudo isso que é da minha história no outro, como se fosse o outro responsável por aquilo, né? Então, um exemplo, uma ferida muito comum é a ferida do abandono. Então, se eu fui abandonada ao longo da minha vida, muitas vezes eu projeto isso no meu relacionamento e acho que o outro vai me abandonar, mesmo que o outro esteja falando para mim claramente que ele quer ficar. E aí eu começo a fantasiar que o meu parceiro vai me abandonar, sabe? Isso altera o meu comportamento, altera a forma de eu tratá-lo, né? Isso provoca uma série de desencontros no relacionamento, porque eu projetei uma coisa nele que era minha. E, gente, relacionamento amoroso é danado pra gente projetar coisas que são nossas no outro. E quando a gente conhece as nossas feridas, fica mais fácil da gente evitar esse tipo de projeção. E é muito ruim, gente, quando o outro projeta na gente coisa que não é nossa. Por exemplo, se você tem uma ferida, né, de traição na sua vida, você geralmente é desconfiado. E aí, às vezes, você projeta toda essa desconfiança no outro, sendo que o outro nunca te deu motivos para desconfiar. Isso não é justo com o outro e traz muito sofrimento no relacionamento. Então, eu preciso também conhecer essas feridas para eu evitar esses problemas no meu relacionamento e ser justo com o meu parceiro, tá certo? Então, gente, autoconhecimento é fundamental. Quanto mais eu me conheço, mais poder eu tenho sobre mim mesma. E isso, né, me dá mais poder nos meus relacionamentos, né, para fazer boas escolhas, para ter bons comportamentos, para saber como comunicar, para saber como me posicionar, tá certo? Então, é essencial. Então, pessoal, essas são as 6 lições que eu aprendi sofrendo por amor. Eu espero que elas tenham sido válidas para vocês, que vocês não passem pelo mesmo processo que eu passei, tá certo? Que não demorem tanto tempo, porque hoje eu entendo que não precisa ser tão demorado. Se você entendeu tudo isso e ainda assim acha que tem dificuldade de mudar qualquer uma dessas questões, procure ajuda, né? Tem coisas que é difícil a gente aceitar, algumas coisas a gente precisa de processar emocionalmente, muitas vezes somente saber, estando sozinho, a gente não consegue. Então, se você precisa de alguém, né, para te mostrar melhor sobre esses aspectos, procure ajuda, tá bom? Então, se você achou que esse vídeo contribuiu para sua vida de alguma forma, deixe aí o seu joinha para mim, deixe o seu comentário e me ajude compartilhando com outras pessoas para que eu possa espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Ame com saúde!